Olá, amigos do canal Xiaomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula sobre países e desta vez nós vamos começar a estudar a África Ocidental. Muito embora, como já dissemos, existe polêmica sobre classificações, mas as mais modernas, elas tendem a colocar a Mauritânia justamente na África Ocidental. Existe também polêmica, no mesmo caso da Mauritânia, com Mali, Níger e Chad. Se são países, no caso Níger, Mali e Mauritânia, da África Ocidental ou da Setentrional. E no caso do Chad, se pertence à África Setentrional ou à Central. Como dissemos, vamos colocar os dois nas duas playlists. Portanto, a Mauritânia aparecerá na África Ocidental, mas também no norte da África, ok? Para que vocês, então, dependendo da classificação, possam ficar mais à vontade. Este país que está profundamente envolvido com o Saara, com o maior deserto do mundo, e que tem a sua capital, uma grande cidade, 1/3 da população da Mauritânia, com mais de 1.300.000 habitantes. Bem, pessoal, visto a localização da Mauritânia, está, é claro, na hora de compará-la com os demais países do continente africano e, claro, do mundo. Para tanto, nós vamos, evidentemente, enumerar os mesmos aspectos usados para todos os outros países. A Mauritânia, que é um país com pouco mais que 4 milhões de habitantes, muito pouco populoso, ocupando a posição 127 entre 195 países. A área já é diferente, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, o que a coloca em 28ª posição quanto à extensão. A sua densidade demográfica é uma das menores do mundo, menos de 4 habitantes por quilômetro quadrado. A taxa de urbanização, pelas condições naturais ligadas ao imenso Saara, até que são surpreendentemente altas, 55%. Muito em conta da capital, a cidade litorânea de Nouakchott. Nouakchott, que tem 1.300.000 habitantes, 1/3 da população do país. O crescimento vegetativo é bastante elevado, típico de países periféricos, mais de 2% ao ano. Por sorte, o crescimento econômico do ano anterior, o ano passado, foi de 5,9%, o que não acabou por empobrecer a já judiada população desta região. Percentual de imigrantes é pequeno, país muito pobre, atrai muito pouca população, não chega a 4% os estrangeiros na composição da população mauritanesa. O produto interno bruto não chega aos 25 bilhões de dólares e a renda per capita é baixíssima, de apenas 5.400 dólares, portanto 3 vezes menor que a brasileira. Realmente é um país pobre. E os dados demográficos comprovam bem isto. Menos de 15 anos, ou seja, os jovens perfazem quase 40% da população. É um dos países onde o percentual de jovens está entre os maiores do mundo. Já o extremo, que são os idosos, também é uma taxa sofrível, uma das menores do planeta, menos de 4% do total da população. A saúde consome 4% do orçamento do país, que está na casa do 1.400 bilhões de dólares por ano. A expectativa de vida
Para o continente africano, até que é alta. No contexto mundial, bastante baixa. O homem espera chegar aos 62 anos e a mulher somente aos 67 anos. As taxas de natalidade e mortalidade são distantes e altas. E a taxa de mortalidade infantil é assombrosa, de quase 50 mil bebês em 1000 antes de completar um ano de idade. Realmente algo absurdo. A educação, ela é obrigatória no país, naquilo que equivale no Brasil ao ensino fundamental. Portanto, dos 6 aos 14 anos. E a taxa de analfabetismo, uma das maiores do mundo, inacreditáveis 36% da população. O país tem um governo do tipo brasileiro, é uma república presidencialista, porém na prática funciona como se fosse um parlamentarismo. Há um chefe de Estado, o presidente Sheikh El Ghazouani, que assumiu o poder agora em 2019, e o chefe de governo que monta o gabinete, que efetivamente toca o país, é o primeiro-ministro Mohamed Ould Bilal, que assumiu agora em 2020. As Forças Armadas são bastante modestas, não chegam a 16 mil soldados e um orçamento muito reduzido, de 160 milhões de dólares por ano. Em relação à economia, a industrialização é muito pouco significativa, embora empregue 13% da população ativa. Pescado, química e mineração. A agropecuária, que emprega simplesmente 50% da população do país, ela produz com destaque o sorgo, o arroz, milho e bovinos. Veja na lousa que nós ali cometemos um engano, né? Misturamos os recursos naturais com a agropecuária. Os recursos naturais principais são o ferro e a gipsita, já então a agropecuária, o sorgo, o arroz, o milho e os bovinos. A água, até por ser na região do Saara, é satisfatória. São 2.580 metros cúbicos por habitantes. Em relação à reserva de petróleo, é bastante pequena. Pelo menos aquela que é conhecida, de apenas 20 milhões de barris de petróleo. A eletricidade é muito pequena, modesta. É claro que é um país extenso, acaba faltando eletricidade nos rincões mais distantes. Pouco mais que 1 terawatts-hora. Em relação à população economicamente ativa, nós vimos que ela está concentrada no setor produtivo, 63%, e no setor especulativo e de serviços, 36%, mostrando uma estrutura do século passado. O desemprego é altíssimo, de quase 1/10 da população. Turismo muito pouco explorado, apesar de suas belezas, principalmente no interior, as paisagens naturais, 4 milhões de dólares por ano. E a inflação é baixa, de apenas 2,3% no último ano. Em relação às finanças, o país tem moeda própria, é a uguia, onde é necessário 37 uguias para comprar $1. As exportações e as importações praticamente se equivalem. Realmente há um déficit muito pequeno. Os grandes parceiros comerciais são a China, a Suíça, a Bélgica e os Emirados Árabes Unidos. Em relação ao sistema de conforto e infraestrutura, nós temos um sistema ferroviário concentrado no litoral,
com pouco mais de 720 quilômetros de estradas de ferro, uma das menores densidades de veículos do mundo, apenas 8 para cada 1.000 habitantes. 9 aeroportos servem o país, o que é pouco pela dimensão do mesmo, mas por outro lado é significativo, levando em consideração a pobreza aguda dos mauritaneses. A telefonia fixa atende a apenas 1% da população, já os celulares a mais de 100%, ou seja, há pessoas que têm mais de um aparelho. A internet ainda engatinha no país, apenas 20% da população dispõe, e a banda larga, igualmente, de toda a rede mundial de computadores, 30% tem disponibilidade da tecnologia mais rápida, de maior fluxo. É isto, meus amigos. Ficamos por aqui com a Mauritânia. Na próxima aula, vamos continuar no continente africano, desta feita com o vizinho da Mauritânia, o Mali. Até lá, um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom. Tchau, pessoal!